Olá pessoal, tudo bem? Vai começar agora mais uma videoaula de imunologia e o tema de hoje será o HIV. Primeiramente, o que é o HIV? O HIV é o vírus imunodeficiência humana, na sigla em inglês. Ele atinge o sistema imunológico, normalmente responsável pela proteção do organismo contra infecções. O vírus ataca um tipo de glóbulo branco, a célula de defesa, chamado CD4. No processo, o HIV aloja seus genes no DNA da célula CD4 atingida e passa a utilizá-la para se multiplicar e, com isso, contaminar novas células. Durante o processo, as células CD4 acabam morrendo por razões ainda não totalmente conhecidas. Com a redução do número desses glóbulos brancos, o organismo começa a perder a capacidade de combater doenças até atingir o ponto crítico que caracteriza a AIDS. O HIV faz parte do retrovírus, que, embora mais simples que os vírus comuns, são mais difíceis de ser combatidos. Eles se alojam seu DNA nas células atacadas, de forma que novas células produzidas por elas passam a também portar o vírus. O retrovírus também reproduz seus genes na célula-alvo, com maior margem de erro. Isso, somado à alta taxa de reprodução do HIV, provoca muitas mutações no vírus causador da AIDS. O HIV é protegido por uma camada feita do mesmo material que algumas células humanas, o que dificulta sua identificação pelo sistema imunológico. Agora eu vou falar um pouquinho como que o HIV se reproduz. O primeiro é o ataque. A proteína do HIV se acopla a receptores do CD4 presentes em glóbulos brancos, que é a célula de defesa do sangue. O segundo é a cópia desses genes. O HIV faz uma cópia de seu próprio material genético. A terceira é a replicação. O vírus aloja a cópia de seus genes no DNA da célula hospedeira. Quando essa célula começa a se reproduzir, parte do vírus também são reproduzidos. E o quarto é o novo vírus. As partes dos vírus se unem perto da parede celular, originando um novo vírus, o HIV. Atualmente, existem dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2. O mais comum é o HIV-1, porém, os dois são transmitidos da mesma forma e causam a AIDS. A única diferença é que o HIV-2 é menos transmissível e seu período de incubação é maior. O tempo médio entre a infecção pelo HIV e a manifestação da AIDS é de aproximadamente 10 anos para o HIV-1 e de 17 anos para o HIV-2. Esse tempo pode ser consideravelmente mais curto em função da situação nutricional ou imunológica do indivíduo e o acesso de tratamentos eficazes. Depois que a gente viu o que é o HIV, vamos falar um pouquinho como esse vírus pode ser contraído. O vírus pode ser contraído por relações sexuais sem proteção com uma pessoa contaminada, pelo compartilhamento de agulhas e seringas com pessoas infectadas, pela transfusão de sangue com o indivíduo infectado, pelo contato de fluidos contaminados com cortes ou feridas. Também na gravidez, pode ser na hora do parto ou por meio do aleitamento materno, quando a mãe é portadora do HIV. Então, a criança também já pode nascer com HIV no parto ou durante a mãe está amamentando a criança. Também pode ter, se a mãe for portadora do HIV. O HIV também está presente na saliva das pessoas infectadas, mas não em quantidade suficiente para a transmissão. Uma vez que os fluidos infectados tenham secado, o risco de transmissão é praticamente zero. E também o HIV ele tem o seu estágio inicial, então eu vou falar um pouquinho disso também para vocês.
Cerca de metade dos portadores do HIV sofre de sintomas parecidos com os da gripe, entre 2 e 4 semanas depois da contaminação. Esses sintomas febre, fadiga, mancha na pele, dor nas juntas, dor na cabeça e inchaço dos glândulos. Um sistema imunológico saudável tem de 600 a 1.200 células CD4 por milímetro cúbico de sangue. Considera-se que o paciente tenha AIDS quando esse número se torna inferior a 200. A carga viral é o número de partículas do vírus por milímetro de sangue. Ela atinge seu auge no início da infecção, quando o vírus se replica rapidamente na corrente sanguínea. Alguns portadores do HIV continuam saudáveis e sem sintomas do vírus por muitos anos, e só depois desenvolvem a doença. Outros, enquanto convivem com o vírus, sofrem de sintomas como perda de peso, febre e suores, infecções frequentes, mancha na pele e perda de memória. Então, como saber que você tem HIV? Existem alguns testes para isso. A infecção pelo vírus HIV pode ser detectada muito antes da manifestação dos sintomas da AIDS, por meio de exames laboratoriais. Esses exames de laboratório específico para o diagnóstico do HIV. Eles identificam a presença de anticorpos contra o vírus do HIV no sangue. A transmissão acontece mesmo no período da janela imunológica para a detecção do HIV. Essa janela imunológica é o termo que designa o intervalo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a detecção do anticorpos anti-HIV no sangue, através desses exames de laboratórios, que são específicos. Estes anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa do organismo em resposta ao HIV. Para o HIV, o período da janela imunológica é normalmente de 2 a 12 semanas. É importante nesse período que a pessoa não passe por nenhuma situação de risco, pois se ela realmente estiver infectada, ela já pode também estar transmitindo esse vírus para outras pessoas. Tá, e o tratamento para AIDS? Será que existe tratamento para AIDS causado pelo vírus do HIV? Após o diagnóstico da infecção pelo HIV, deve-se iniciar um acompanhamento médico. No início desse acompanhamento, o indivíduo será investigado para avaliar as condições de defesa de seu organismo, a existência de doenças oportunistas e de doenças prévias, que são a diabetes, a pressão alta, problemas renais ou hepáticos, entre outros. O médico definirá a necessidade de iniciar medicações específicas para tratar o HIV, que é o famoso conhecido coquetel, e planejará o acompanhamento de cada indivíduo, baseado nos resultados iniciais dos exames e na condição clínica do indivíduo infectado pelo vírus. Então o tratamento pode variar de indivíduo para indivíduo, vai depender do estágio que está o HIV. São partes fundamentais do tratamento do HIV/AIDS o cuidado com a alimentação e com o sono, a realização de atividades físicas e deve-se evitar o uso de álcool, cigarro e outras drogas, além de manter o uso de preservativos durante todas as relações sexuais, para evitar o risco de contaminação pelo HIV. Você fazendo isso, a chance dessa doença progredir é muito grande. Então, você fazendo isso certinho, pode ser que há uma progressão rápida da doença, tá? Então, isso diminui muito a chance de acontecer. A dupla básica de exames para definir o momento do início para tomar medicamentos antirretrovirais são a contagem de linfócitos TCD4 e a dosagem de carga viral do HIV, ambos no sangue do indivíduo infectado. Vou falar um pouco agora também sobre a evolução da AIDS. Na medida em que o sistema imunológico se enfraquece e a perda da capacidade de combater doenças, as infecções se tornam potencialmente fatais.
Os portadores do HIV são mais suscetíveis a doenças como a tuberculose, a malária, pneumonia e a herpes. Quanto maior a redução da célula CD4, maior também é a vulnerabilidade dos pacientes. Os portadores do vírus também são mais vulneráveis a infecções oportunistas, causadas por bactérias, fungos ou parasitas. Geralmente combatidos com sucesso por organismos saudáveis. Eles podem causar a morte de pessoas com sistema imunológico debilitado. Existem 4 principais tipos de drogas que atuam em diferentes fases do ciclo do HIV. O primeiro deles é o inibidores de entrada. Esse medicamento impede que o vírus se aloje na célula CD4, ao aderir à proteína que fica do lado de fora do vírus. O segundo são inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa. Ele impede o vírus de fazer novas cópias de seus próprios genes. Para isso, criam versões defeituosas dos nucleosídeos, unidade básica dos genes. O terceiro são inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa. Também afeta o processo de replicação do HIV, ao aderir à enzima que controla o processo, conhecida como transcriptase reversa. E o último é inibidores de protease. Essas drogas atingem outras enzimas envolvidas no processo de multiplicação do vírus. Os medicamentos antirretrovirais devem ser administrados de forma combinada. Geralmente, pelo menos 3 drogas de suas 2 categorias diferentes são utilizadas simultaneamente. À medida que o HIV sofre mutações, algumas versões do vírus desenvolvem resistência a certos medicamentos. Então, se há essa versão do vírus de desenvolver a resistência, alguns dos efeitos colaterais que a pessoa portadora do HIV vai ser náusea, vômito, dor de cabeça, fadiga, manchas na pele, insônia, dormência em torno da boca e dor no estômago. O vírus do HIV não mata o infectado. Ele apenas debilita o sistema imunológico, responsável pela defesa do organismo, abrindo porta para outras doenças atacarem o corpo do infectado. É por isso que não se costuma dizer que alguém morreu de AIDS, mas sim em consequência da AIDS. Essas doenças que atacam o corpo, facilitadas pelo HIV, são chamadas de doenças oportunistas e, geralmente, não tem força para atacar um ser humano com o sistema imunológico funcionando normalmente. Bom, esse foi um pouquinho sobre o HIV. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Até a próxima. Tchau, tchau!